Meu povo, hoje a gente vai ver mais um elemento de página, certo? De layout, aliás, é o nosso amigo aqui, o List View, é esse aqui, certo? Ele parece com a coluna ou uma linha, só que ele nos dá alguns superpoderes, deixa o design mais interessante quando combinado com os outros elementos de layout, certo? Então nesse vídeo aqui a gente vai pegar esse elemento, estudar como é o design básico, e em vídeos à frente a gente vai se aprofundar em acessar a API, acessar banco de dados externos e tal, para utilizar esses superpoderes. Aqui a gente vai falar sobre o design básico, né? Então as características básicas do List View. Então vamos clicar aqui na árvore, eu vou apagar aqui a coluna, que é o elemento que essa parte em branco estranhamento nos dá, certo? Apagar aqui no apagou aqui, beleza. E vou colocar aqui dentro, ó, a minha List View. Ele está aqui logo, certo? Ó, joga aqui para dentro, certo? Vou olhar aqui na árvore e na minha página só tem a List View. Você percebe o seguinte já de início, ó. As características aqui são muito poucas, tá vendo aqui, ó, em relação a outros elementos que a gente já viu em outros vídeos, certo? Porque o List View ele serve realmente, é quase como se fosse um container, uma coluna, uma linha, só que nos dá outras possibilidades, como eu falei, vamos ver em vídeos à frente. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar aqui dentro um container para criar um visual aqui para a gente entender qual é a lógica da List View. Eu posso colocar o container vindo aqui, né, ó, e jogando lá dentro. Tá? Mais uma outra opção aqui, direto na árvore, você vem no elemento que você quer, clica nesse ícone, que é o mesmo que esse aqui, ó, e ele vai lhe abrir aqui do lado a mesma coluna que tem os elementos, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, tá? Eu vou colocar aqui um container. Aliás, desculpa, vou colocar uma linha aqui dentro, certo? Ele já vai aparecer aqui a linha, né, ó. Ele tá lá. Dentro da linha eu vou colocar 3 elementos, certo? Vou clicar aqui de novo, vou colocar uma imagem, certo? Já está aqui dentro. Dentro da mesma linha eu vou colocar um texto, tá? E dentro da mesma linha eu vou colocar um ícone, tá? Escrever aqui ícone, vou colocar um ícone. Beleza. Certo? Deixa eu colocar aqui na minha List View, na List View não, vou ficar na linha mesmo. Deixa eu colocar aqui um padding, certo, ao redor, então um padding aí qualquer de 12, por exemplo, para ficar, não tocar nas bordas. O texto, enfim, né? Então vamos ver aqui na minha linha, eu vou usar o que a gente já conhece, né? Em outros vídeos a gente já viu isso aqui, ó, essa característica de como arrumar, como organizar os ícones, né? Numa linha. Então eu vou colocar aqui, ó, certo? Um espaçamento, beleza? Vai ficar bem legalzinho. Aí você escolhe o jeito que você quer, certo? Ó, tá? Vamos colocar aqui, colocar assim, certo? E aqui eu vou escrever, sei lá, exemplo 1, aqui no texto vou colocar exemplo 1, sei lá, vamos colocar aqui exemplo 1. Exemplo 1, certo? Vou mudar aqui o tamanho do texto, certo? Tal. O ícone aqui, deixa eu medir aqui, eu vou colocar uma seta para frente, para dizer que está indo para lá. Vamos colocar essa aqui, vamos colocar essa aqui, certo? E aqui está o elemento que eu vou repetir, certo? Aqui é a minha List View, aqui é a minha linha. Agora vamos duplicar, ó, tá aparecendo aqui, só para visualizar melhor, tá? Eu vou numerar aqui, porque aí vai dar habilidade para vocês verem o que é que está acontecendo, certo? Então, vou duplicar aqui de novo. Vamos duplicando, certo? Então, vou ver aqui, exemplo 2, vou colocar aqui 3, porque aí fica melhor na visualização, tá? Vou colocar aqui 4. Vou mudar aqui, não vou numerar isso aqui, tá? Até o final. Beleza, voltei. O que é que a gente fez aqui, né? Eu criei as minhas linhas, certo? E eu fui duplicando. Criei, se não me engano, 12 linhas aqui, tá? Para vocês verem melhor o efeito, tá? Então, o que acontece? Aqui, a diferença para uma coluna simples é que na coluna simples lá você tem que, primeiro, você tem que dar o scroll, né? Tem que permitir que a página ela seja movida para cima e para baixo, né? E aqui você não precisa fazer isso, né? Então, se eu mudar aqui a visualização, o aparelho, então você pode, ó,
Você mexer aqui, ela dá uma lista que o scroll já é automático, tá? Certo? Então, assim, basta você colocar seus elementos e ele vai lhe dar automaticamente. Óbvio que isso não é a única coisa que a gente vai usar, né? O poder mais forte dela vai se mostrar quando a gente criar conexões externas, né? Que ali o List View nos dá essa possibilidade. Né? Aqui a gente está vendo só a parte de layout básica. Então, todos os elementos que você colocar aqui, ele vai lhe dar um scroll automático. E você pode ter uma coisa curiosa. Você pode aqui vir você clica aqui no List View, no elemento List View, para voltar para as características do elemento. E aqui, ó, veja que interessante. Aqui você tem uma característica que é o eixo, certo? Porque veja só, a coluna, no vídeo que nós falamos sobre a coluna, a gente falou que o eixo principal era o vertical, né? Na linha, o eixo vertical é o horizontal. Mas a List View, a ideia é que você vai pegar, obviamente, uma lista de elementos para mostrar. E então, ele está aqui, você pode ser tanto horizontal quanto vertical. No nosso caso, ele já está no vertical, que é o que ele mostra automaticamente. Mas a gente pode vir aqui e trocar isso, certo? A gente pode vir aqui e mudar para o horizontal, certo? Óbvio que ficou bem feioso, por quê? Porque a gente tinha feito um layout para o caso vertical, certo? Mas é que a gente pode fazer só para a gente, né, visualizar. Vamos apagar a escada aqui, certo? Apaga tudo, tá? Vou colocar uma outra List View aqui, certo? Vem aqui em List View, tá? E dentro da minha List View eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou colocar, vem uma List View, só que eu não vou colocar agora uma linha, vou colocar uma coluna, tá? Por que eu vou colocar uma coluna? Porque eu vou pensar aqui, ó, quando eu vim aqui no List View, certo? O que eu quero agora é que a listagem seja na horizontal, beleza? Na horizontal. Então, venho aqui na minha coluna e vou fazer a mesma coisa que eu fiz, parecido com o que eu fiz antes. Então, venho aqui na coluna, vou colocar uma imagem dentro da coluna, tá aqui. Vou colocar na minha coluna também, vou colocar um texto, igual como a gente fez antes. Veja aqui. E na minha coluna eu vou colocar um ícone. Mesma coisa que a gente fez antes, certo? A mesma coisa, tá? Vamos colocar aqui na minha List View o padding, que a gente não colocou, né? Para ficar mais legalzinho. Padding, certo? Aqui na imagem também vou colocar. Aí você faz do jeito que você quiser, né? Estou colocando só para ficar mais um visual mais legal. Texto vou colocar também, porque eu vou repetir essa ideia aqui. 12 ficou muito, né? Vou colocar um 6 aqui. 56 não dá, um 6, certo? E aqui eu vou colocar no meu texto, né? Vou colocar aqui como eu fiz antes, né? Exemplo 1, certo? Exemplo 1. Mesma coisa no ícone, vou fazer igual, tá, pessoal? Vou mudar aqui o ícone de novo para a minha setinha, certo? Beleza, certo? E aqui eu já tenho um elemento da minha lista, mas o que eu quero é ver a lista funcionando, certo? Ver a lista funcionando. Então eu vou vir aqui, ó, na minha coluna e vou duplicar ela. Certo? Vou colocar algumas aqui, né? 2. Vou colocar algumas colunas para vocês verem, para vocês poderem ver, né, o efeito, né, que está exemplo 1. Vou colocar aqui o 2, né, 2. Vou voltar para cá para ficar organizado. Mexer aqui, botar 3, né? Só para vocês visualizarem como é a listagem, né? Certo? Pronto, então tá aqui, né? Cortei o vídeo para ficar mais rápido, né? Então tá aqui as colunas, certo? Então, visualização aqui do aparelho. E é isso, né, pessoal? Você vê que é a mesma coisa, clicar aqui no List View, ver as propriedades, ó, certo? É a mesma coisa, não muda nada, né? Se botar aqui escolher o elemento List View, beleza. Tá aqui, ó, horizontal e tá, então assim, é idêntico, né, o funcionamento. A diferença é que agora está no horizontal, né, não está no vertical, certo? Mas é idêntico, é a mesma coisa, então assim, não muda nada. E a ideia daquilo do List View é exatamente essa, você ter essa possibilidade de você fazer uma listagem de elementos. Aí você diz assim, mas
Eu já faço isso, por exemplo, com coluna, com a linha, é verdade. Mas aqui a gente vai ter acesso a outras capacidades. Por exemplo, a gente consegue fazer uma listagem infinita. Você já deve ter visto aí sites que você vai passando os elementos, né, subindo os elementos, e o elemento vai sendo carregado ao passo que você vai passando a lista. A gente faz isso aqui com o List View, né? É uma listagem, é um scroll infinito, né, que a gente chama, certo? Então, nos próximos vídeos, quando a gente voltar aqui para o List View, a gente vai dar uma olhada e visualizar esse superpoder, tá, pessoal? Valeu, não esquece de dar o like, se inscrever no canal, para a gente continuar produzindo esses conteúdos. Valeu!